Olá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha vida e o que Deus fez, há muitos anos atrás. E o tema é obedecer é a melhor escolha. Meu nome é Elizabeth, que todo mundo me chama por Beth, e Tica Camini. E sou casada há 35 anos e tenho 3 filhos. E na época em que na minha conversão, que foi no ano de 2000, os meus filhos já eram convertidos, e quem me acompanhou nesse processo foi o pastor Kay, que faleceu alguns dias atrás, um homem muito sábio, muito temente a Deus, e que me ajudou assim imensamente em várias escolhas na época que eu tive que fazer, principalmente do batismo. E o meu batismo foi no dia 15 de junho de 2000 com o pastor Kay. E depois que eu me batizei, o meu esposo estava no Japão e ele, em 2001, ele pediu para mim estar indo para o Japão, que ele precisava ou a gente acabasse divorciando. E para mim foi muito difícil na época, por causa das crianças, que são 3 filhos, e eles estavam na pré-adolescência. E o pastor Kay me acompanhou nesse processo. E sempre ele me chamava para conversar, e ele falava assim para mim: Beth, primeiramente é Deus, você vai obedecer a Deus. O segundo é o seu esposo. O terceiro é os teus filhos. Aí depois a família e depois a igreja. Então ele colocou para mim esses pontos, e até hoje isso ele impacta muito assim sobre a minha vida, porque na verdade eu achava meu marido é adulto, não precisa de mim, mas meus filhos, eles estão em crescimento e eu tenho que estar com eles, E foi uma decisão muito difícil. E sempre o pastor Kay me chamava para a gente conversar e tomar essa decisão de estar indo para o Japão, Aí eu falei para o pastor, eu vou orar, E só que na época meus filhos não queriam que eu fosse. E se sair da boca dos meus filhos que mãe pode ir para o Japão, aí eu irei. Mas se não, não vou contrariar os meus filhos. E assim, não sei, não sei o que vai acontecer com o meu casamento, mas eu vou entregar na mão de Deus. E assim oramos, E em 2002, teve meus filhos faziam parte do Holy Art e teve uma vigília, do aniversário de 5 anos. E nessa vigília, eu fui como convidada, na verdade, eu não estava trabalhando, não estava fazendo nada, apenas eu fui para a vigília. E lá, através da oração, e estava assim, as crianças tudo orando, nossa, para mim assim, eu vi o mover de Deus ali, E veio assim para o Rafael e a Alessandra, na época a Michelle era bem menor, e o Rafael e a Alessandra veio chorando, falando: mãe, Deus falou com a gente, mãe, Deus falou com a gente, E eu lembro das palavras dele, que ele falou assim: mamãe, Deus disse para mamãe cuidar do papai, que Deus vai cuidar de nós 3, e que o papai está precisando muito da mamãe, e que ele vai honrar a mamãe e a nossa família. Eu me emociono até hoje. Mas assim, foi uma escolha, foi difícil obedecer, a Deus, e foi através, dessa palavra que Deus deu através dos meus filhos, que eu resolvi obedecer a Deus e ir lá e cuidar do meu esposo, do meu casamento, restaurar a nossa família, que estava incompleta. E foi assim. E nessa época, e assim, depois que eu tomei essa decisão, de estar indo para o Japão, todas as coisas que eu precisava, a passagem, a liberação dos documentos, o dinheiro da passagem, o trabalho do meu esposo, que ele estava sem trabalhar no Japão. Nossa, Deus abriu todas as portas, foi muito rápido. Tanto é que em agosto, setembro eu já estava no Japão. E Deus me deu na época uma passagem, que
ele foi muito importante e eu não entendia muito, mas é essa passagem, né, do 1 Coríntios 9, né, de 1 a 16, mas eu vou ler só um pedacinho. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olhando para trás, aí tem o restante do versículo, né, que fala, né, e olhando para trás hoje, né, depois de 20 anos atrás, eu vejo o quanto Deus, né, honrou a nossa família, o quanto Deus fez por nós, né? Ele preparou tudo no Japão também para me chegar a ter vários irmãos que me abraçaram, que me acolheram, né? E uma igreja para mim poder ir lá, eu orar pelos meus filhos que estavam aqui no Brasil. Eu vi como é bom obedecer a Deus. Eu hoje, olhando, né, meus filhos, os 3, Rafael casado com a Camila, com o netinho Noah, o Alessandro casado com a Vivi, a Michele casado com o Hideki, com o Kei, né? Eu olhando para trás, né, a família maravilhosa que nós tornamos, né? E muita gratidão a Deus. E a mensagem assim que eu creio assim que fez, né, diferença na minha vida é quão difícil é obedecer, né? A palavra, obedecer a Deus, né? Mas é muito edificante você olhar para trás que por mais sacrifício, por mais difícil, né, na ocasião em que Deus nos dá uma palavra de você poder escolher, e você depois olhar para trás e ver, né, o quanto Deus honrou, o quanto Deus fez, né, pela tua escolha de obedecer, né? Mas é isso que eu queria compartilhar e dizer que obediência a Deus é o melhor. Obrigado.